Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, vocês que nos acompanham nosso site, os nossos vídeos, iniciamos hoje um novo estudo, sobre algumas pessoas especiais para nós, que são os patriarcas do Antigo Testamento, os patriarcas da nossa fé. E podemos perguntar, o que é patriarca? O que são patriarcas? Quem eram os patriarcas? Quem eram os patriarcas? Se formos buscar no dicionário Aurélio, dicionário da língua portuguesa normal, encontramos essa definição para patriarca: chefe de família entre os povos antigos. Então, os povos antigos, eles tinham esse costume de ter os pais como os patriarcas, os chefes das famílias, das tribos. As populações, as famílias antigamente não eram conduzidas por um governo, mas sim, na região de Cristo, na região dos judeus, era tido com tribos. E ali os patriarcas, os pais, os chefes das casas, cuidavam das suas famílias e tinham autonomia sobre elas. Buscando o dicionário bíblico universal, encontramos patriarcas, são príncipes, chefe de famílias e de tribos também. É assim que encontramos. Quem são esses patriarcas? Quem são os nossos pais? Os pais da nossa fé. Da nossa fé, no qual nasceu e no qual chegamos a Cristo, no qual nós temos hoje. Abraão, Isaac e Jacó. Esses são os nossos patriarcas. E hoje nesse vídeo nós fazemos uma pequena introdução desses patriarcas, falaremos um pouquinho desse sentido de patriarca, de pai da fé. Abraão é conhecido como o pai da fé, o patriarca de nossa fé, a patriarca do povo hebreu, e do qual veio Isaac e Jacó, e uma corrente até chegar ao nosso Cristo Jesus. Faremos uma introdução, esse vídeo de introdução, para que a partir das próximas semanas nós possamos destrinchar, abrir a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó e dos seus 12 filhos. No Antigo Testamento, esse título de patriarca era dado a todos aqueles que vieram, título dado aos que vieram antes de Moisés. Então, até Moisés, o chefe da família, ele era o patriarca. Então, o pai da família. Aonde nasceu a família? Onde nasceu a família de Abraão. Abraão era o pai da família, o pai da casa, o chefe da casa. E até Moisés, até a libertação do povo do Egito para a terra prometida, para a Canaã, a terra prometida, a volta para a sua casa, era assim que as famílias viviam, era assim que o povo vivia, com o seu patriarca, o seu pai. No Novo Testamento, o patriarca ganhou um sentido especial, diferente. Nós podemos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 29, e ver que Pedro, no seu discurso, logo após a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, ele dá um sentido especial. E ele classifica os patriarcas. Podemos abrir aí Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 29. Diz assim, Pedro dizendo no seu discurso: irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza, do patriarca Davi dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até os dias de hoje. Nessa passagem dos Atos dos Apóstolos, esse sentido especial se dá porque Pedro, nesse discurso, ele inclui Davi como um patriarca, como um pai da fé também. Mas o Antigo Testamento, e esse Antigo Testamento é o que nós vamos estudar nesse trecho, traz relatos de que Abraão, Isaac e Jacó, e mais à frente, que nós vamos olhar agora, nesse momento, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 5, capítulo 7, versículo 5 de Atos dos Apóstolos, no discurso de Estevão, ele diz assim,
Jacó desceu ao Egito e morreu ali, como também nossos pais. Jacó desceu do Egito e morreu ali, assim como nossos pais. Que pais eram esses que Estevão dizia ao povo? Os pais eram os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, os pais das tribos. Porque cada um, nessa época de Cristo, no Novo Testamento, eram filhos de Judá, filhos de Rubem, porque eram da tribo de Judá, da tribo de Rubem, da tribo de Dan. Então, a classificação de patriarca se dá a Abraão, Isaac e Jacó, e também estendida aos seus filhos, os últimos patriarcas, até a chegada de Moisés. Esse patriarca, chefe de família, o pai, o chefe da tribo, ele tinha uma autoridade suprema, tinha uma autoridade suprema sobre os filhos e sobre os servos. Então, ele comandava naquela época, eles tinham servos, e essa é a diferença do patriarca temente a Deus e do patriarca não temente a Deus. Esse patriarca temente a Deus, ele tinha seus filhos e ele tinha os servos, tratados como servos mesmo, como empregados e não como escravos. Mas ele tinha autoridade suprema. Abraão tinha autoridade sobre toda a sua família. Isaac a mesma coisa, Jacó a mesma coisa. Ele não precisava dar satisfação dos seus atos a ninguém na terra. Nenhum homem. Por isso ele podia castigar ou recompensar segundo a sua maneira de ver. Então, o patriarca, o pai, ele tinha autoridade. Ele podia comandar toda a sua tribo. Porque nessa época, na época dos patriarcas, nesse momento do Antigo Testamento, até o povo vivia, o povo era nômade. Até Jacó ir para o Egito, por causa de seu filho José, que nós veremos mais à frente, o povo era nômade, o povo não tinha uma terra. O povo foi ter uma terra após a saída com Moisés, a libertação do povo do Egito e a conquista da terra prometida por Josué e os seus guerreiros. Mas até então não se tinha uma nação, o povo era nômade. Então, essa tradição patriarcal, naquela família, naquele espaço, quem dizia era o pai. Ele tinha, o patriarca, o pai, ele tomava decisões. E uma decisão tomada por ele, ninguém, nem da família e nem de fora da família, podia se sobressair. Podia questionar, porque ele era o pai. Ele tinha autoridade para promover e autoridade para castigar. Ele tinha autoridade para promover e autoridade para castigar. A autoridade vinha do pai. Os patriarcas que possuíam um temor a Deus, aqueles pais, os pais que possuíam um temor a Deus, que eram tementes, que agiam com bondade, mansidão e temor a Deus, eles eram reconhecidos, como eu disse anteriormente, e que tinham como servos, que tratavam com justiça, eram tementes a Deus. Mas também existiam patriarcas severos, que não tinham, mas faltava o sentimento religioso. Então eles haviam opressão, havia violência e havia injustiça. Então também haviam famílias no qual o seu patriarca não era temente a Deus. E ali existia opressão, existia injustiça. Por isso temos Abraão como o pai da nossa fé, o pai da fé. Aquele que foi primeiramente obediente a Deus, obedeceu o chamado de Deus. Obedeceu o chamado de Deus. Temente, conduziu a sua família, conduziu o seu povo para estar sob a bênção de Deus, sob a mão de Deus, abaixo da mão de Deus. A mão de Deus cobria as decisões dele, de seus filhos e de sua família. Novamente aqui, eu gostaria de ler novamente Atos dos Apóstolos, capítulo 7 aqui de Estevão, que tem uma narração muito interessante aqui no discurso de Estevão. Ele diz aqui, Jacó desceu ao Egito e morreu ali, como também nossos pais. Além de classificar os 12 filhos de Abraão, além de classificar os filhos de Abraão como os filhos de Abraão, os filhos de Jacó como pais, ele coloca aqui uma coisa muito importante, que
Jacó desceu ao Egito e junto com todos os nossos pais, todos eles, os filhos de Jacó foram sepultados no Egito. O único que não foi sepultado no Egito foi José, que foi levado e sepultado em Canaã. Então José foi sepultado em Canaã. Os outros patriarcas foram sepultados no Egito, na terra no qual eles viraram escravos, na terra na qual eles morreram e sucumbiram. Só José foi levado. Mas dos nossos pais, vamos falar rapidamente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, o pai da fé. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 até o 3. Gênesis 12, do 1 até o 3. A gente vai ver aqui, nessa vocação de Abraão, que Deus chamou Abraão. Abraão é o nosso primeiro patriarca, o nosso primeiro pai, pai da fé. Abraão, o nosso pai. De Abraão veio Isaac, veio Jacó, veio seus filhos, veio José, veio Judá, veio Moisés, veio caminhando até Cristo Jesus. Veio os profetas, vieram tantos, mas o pai da nossa fé, Abraão. E aqui em Gênesis, capítulo 12, olha o que acontece. Deus chamou Abraão. O Senhor disse a Abraão, ou melhor, aqui na nossa Bíblia, você pode reparar aí, Gênesis 12, 1, o Senhor disse a Abrão. Nesse momento ele ainda era Abrão. Nós veremos no próximo vídeo por que ele deixa de se chamar Abrão e se torna Abraão. Não mais Abrão, mas sim Abraão. Isso é para o próximo estudo nosso. Veja, o Senhor disse a Abrão: deixa tua terra, tua família e a casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e exaltarei o teu nome e tu serás uma fonte de bênçãos. O Senhor chamou Abraão e disse: vai, Abraão, para uma terra. Pega a tua esposa, deixa a tua casa, deixa a tua família, deixa, Abraão, a história que você pensa. Quantos sonhos, quantas histórias, quantos projetos, quantas coisas Abraão tinha. Quantos projetos de vida talvez estavam no coração de Abraão, de sua casa. Mas ali disse o Senhor para Abraão, para Sara, tua esposa, que teve que segui-lo: vá, Abraão, hoje, deixa a tua terra, deixa seus sonhos, deixa seus projetos, deixa tudo. Por isso, talvez, nós queremos muitas vezes ser pai, queremos ser patriarca de um povo, queremos conduzir um povo, mas não queremos deixar aquilo que é carregado conosco. Abraão deixou tudo para trás. E Deus prometeu, farei de ti uma grande nação e te abençoarei e exaltarei o teu nome e tu serás uma fonte de bênção. De bênçãos. Tu serás uma fonte de bênçãos. E aqui surgiu o primeiro patriarca nosso, nesse momento. Quando ele aceitou, quando ele pegou as suas coisas, no chamado do Senhor, ele pegou as suas coisas e foi. A resposta ao chamado. Surgiu o primeiro patriarca nosso, nesse momento, quando Deus chamou Abraão. Vamos abrir Gênesis, capítulo 17, versículo 21. Gênesis 17, 21, nós vamos ver quando surge o nosso segundo patriarca. No momento em que nasce o segundo patriarca, quando o filho de Abraão e Sara nasce.
Então não vai nascer o primeiro filho de Abraão e Sara. Surge o nosso segundo patriarca. Gênesis 17, 21. Mas minha aliança, olha Deus dizendo para Abraão e para Sara, Deus que tinha feito a aliança com Abraão. Deus tinha uma aliança com Abraão. E o que ele diz para Abraão e Sara? Versículo 21, tá? Gênesis 17, 21. Mas minha aliança eu a farei com Isaac. Que Sara te dará a luz dentro de 1 ano nesta mesma época. Nós também veremos nos próximos estudos que Sara, mulher de Abraão, já era idosa, era tida como estéril. O maior sofrimento de Abraão, o sofrimento de Sara, era não poder dar uma descendência a Abraão. E veja a fidelidade de Abraão, porque o Senhor havia o chamado dizendo que faria uma descendência enorme para que ele obedecesse, para que ele seguisse. Faria ele o pai de uma geração. Mas a sua mulher não tinha um filho, não conseguia ter um filho. Mas no dia em que o Senhor interveio sobre a vida de Sara, pela fidelidade de Abraão e de Sara, ele disse: eu farei uma aliança também com seu filho, que Sara terá daqui a 1 ano, no momento da concepção de Sara. Ele já marca o nosso segundo patriarca, Isaque, filho de Abraão, filho amado e querido de Abraão, filho da promessa, filho no qual nós veremos adiante que o Senhor pede a vida a Abraão. Fala: Abraão, quero a vida do seu filho Isaque em holocausto, em sacrifício para mim. E o que Abraão faz? Oferece o seu filho. Mas o Senhor, nosso Pai, nós conhecemos, não o deixa. Mas nós conhecemos a história. Nós precisamos conhecer o coração desse homem. Por isso vamos destrinchar nesse estudo o coração desse homem, do nosso Pai, que foi de coração aberto, com o coração rasgado de dor, mas aberto a Deus, à vontade de Deus. Oferecer o teu filho. E vamos abrir agora Gênesis capítulo 32. Gênesis 32, 9, para ver a aliança que o Senhor fez com o nosso terceiro pai. Jacó. Gênesis 32, 9. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Depois Jacó disse: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac. Um parêntese, veja bem, quando no capítulo 12, eu li para vocês no capítulo 12, Deus dizendo o quê? Deus disse a Abrão. Agora no capítulo 32, depois Jacó disse: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, Senhor que me dissestes: volta para a tua terra, para o meio de tua parentela, e eu te beneficiarei. E eu te beneficiarei. E eu te honrarei. E eu te ungirei. Deus selou a aliança com o patriarca Jacó. O pai Jacó. Pai de um povo, pai de uma geração. Em Gênesis, vamos abrir agora Gênesis 35, 12. Gênesis 35, 12. Nesse parágrafo, Deus confirma a aliança feita com os pais, prometendo a Jacó e a sua descendência a terra que havia dado a Abraão e a Isaac. Gênesis 35, 12. Olha Deus dizendo a Jacó: a terra que dei a Abraão e a Isaac, darei a ti e a tua posteridade. A terra que eu prometi a teu pai, Isaac, a teu avô,
Abraão, teu pai Abraão, a teu pai Isaque, eu darei a ti a tua descendência, aos teus filhos. Deus fazendo a promessa da sua descendência. Vale ressaltar, eu queria ressaltar aqui também, nessa introdução, nesse estudo, que havia muitos patriarcas, muitos que nem são mencionados, nem são colocados na palavra de Deus como patriarcas. Mas um exemplo de patriarca, por exemplo, que não é mencionado como patriarca, mas sim era um pai, era um patriarca. Noé, que era um chefe de família e ele gozava de muita intimidade e comunhão com Deus. Noé também é um exemplo, mas não era um patriarca do povo, um chefe de família, mas não nesse sentido de paternidade espiritual. E é isso que nós vamos estudar, e é isso que nós vamos entrar, invadir o coração. Poderíamos falar, mas Noé era um patriarca, era um chefe de família, era um chefe de tribo, ele cuidava, ele tinha a última palavra, ele levou a sua família para dentro da arca e os animais ele colocou, porque ele era o pai. Ele colocou toda a sua família no dilúvio. Ele era o pai, ele era o patriarca. Mas nós estamos entrando, invadindo a ideia, a história de, o coração espiritual. O pai espiritual. O pai da fé, aquele que conduz o povo de Deus. O povo de Deus. E para concluir esse estudo, eu quero colocar para vocês a árvore genealógica. Vocês vão observar aqui, a árvore genealógica patriarcal. Vocês estão vendo aí, está aí na sua tela, a árvore patriarcal. Como surgiu Abraão e sua descendência? E ver que a partir dessa árvore, nós vamos estudar parte por parte isso, o quanto surgiu tantos conflitos e tantas coisas que temos até hoje. Veja bem aí na cabeça, no início dessa árvore, ó. Terá, que era pai de Abraão, de Naor e de Arã. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, Arã, quando o Senhor chamou Abraão, e nós vimos no capítulo 12 de Gênesis, que ele pediu para que Abraão partisse para uma terra, para uma outra terra distante, e disse, deixe sua família aqui. Então a família de Abraão ficou naquela terra. E Abraão foi para outra terra. Então de Arã, por exemplo, veio uma descendência dos Moabitas e a descendência dos Amonitas. Esses povos, após o retorno do povo do exílio no Egito, não da prisão nem do exílio, mas da sua escravidão no Egito, o povo voltando para a terra combateu contra esses povos, que eram descendentes. Mas aqui de Abraão. Abraão teve sua esposa Sara, mas de uma serva de Quetura, ele teve um filho, que era Midian. E desse Midian veio os midianitas. Mas principalmente com a sua serva Agar, ele teve um filho, Ismael. E Agar, ela sonhava, imaginava, que Ismael continuasse a descendência de Abraão. Era o sonho, eles acreditavam nisso. Ismael também foi colocado sobre ele. Quando na velhice Sara conseguiu ter o seu filho Isaque, Ismael já era o filho da serva e não da esposa. E Agar e Ismael tiveram profunda decepção com Abraão. E de Ismael surgiu um povo, os ismaelitas. E dessa descendência de Ismael, dos ismaelitas, é que veio Maomé. E Maomé é o fundador, o criador da religião muçulmana, que são os árabes. E que hoje, até os dias de hoje, conflitam com os judeus, que descendem de Isaque. Então, tanto os árabes muçulmanos como os cristãos, os judeus, eles têm Abraão como seu pai. Porque de Ismael veio Maomé e de Cristo surgiu da descendência de Isaque. E Isaque aqui
com sua esposa Rebeca, nós podemos ver, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, aquele que teria a bênção e seria um patriarca, né? E de Esaú surgiu a descendência dos edomitas, e dos edomitas surgiram os amalequitas. Amalequitas esses que eram os piores rivais dos judeus, das tribos de Israel, dos filhos de Jacó. Porque Jacó, nós veremos, né? Podemos colocar entre aspas, né? Roubou junto com Raquel, roubou a bênção do seu pai Isaac, do seu primogênito. Tirou a bênção do primogênito Esaú e ficou com Jacó. E Jacó se tornou Israel. E Israel e os amalequitas sempre, né, tiveram as suas guerras. E por fim, da descendência de Jacó, né, Jacó teve a sua primeira esposa, Lia, e de Lia surgiu Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zabulon. Todos eles filhos de Lia, sua primeira esposa. Jacó também teve 2 filhos com Zilpa, que foi Gabe e Aser. Teve 2 filhos também de Bila, outra serva, que foi Dan e Neftali. E por fim, Jacó teve 2 filhos com o grande amor de sua vida, Raquel. Raquel, que era a esposa de Lia. Nós veremos por que Jacó primeiro precisou se casar com Lia, para depois casar com o grande amor de sua vida. Nós veremos nos próximos estudos. Mas com Raquel, Jacó teve os seus 2 filhos preferidos, podemos colocar José, o seu filho preferido, e o seu caçula, Benjamim. E de José também tivemos Efraim e Manassés, que também são bem conhecidos de nós, né? E os seus 12 filhos são aqueles que deram nome para as 12 tribos de Israel. E quando o povo foi dividido em tribos, foram os filhos de Jacó. Foram presenteados com esse nome e também são colocados, como nós dizemos, como patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e os 12 filhos. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Gabe, Aser, Dan, Neftali, José e Benjamim. Espero que vocês tenham um grande estudo, que nós possamos partilhar esse lindo conhecimento, né? Porque nós precisamos saber de onde nós viemos para sabermos quem somos e para onde vamos. Precisamos conhecer nossas raízes. Um povo sem raiz é um povo que não sabe quem é nem para onde vai. Se nós somos e queremos ser cristãos e desejamos ir aos céus, morar no céu, precisamos saber de onde viemos. Da onde vem a nossa fé, da onde ela foi criada, sustentada e enraizada. E é isso que vamos fazer. Vamos descobrir aonde estão as nossas raízes, para saber se somos capazes de edificar a nossa casa nessas raízes dos nossos patriarcas. Fique com Deus e até o próximo vídeo, o nosso próximo estudo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.